Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos aprendermos mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, embora no vídeo anterior eu anunciei que aquele era o 15º dia da nossa jornada, na verdade, hoje é o 15º dia da nossa série, ok? E o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar aí o seu like, o seu comentário e deixem também o seu pedido de oração para que diariamente eu esteja orando por ele. E dizem as Escrituras, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Veja, Jesus estava muito ansioso para entregar a sua própria vida em favor dos seus discípulos e da raça caída. Contudo, ele também estava muito ansioso para que o Espírito Santo viesse sobre sua pequenina igreja, porque ele sabia que o grande plano da salvação que o seu Pai havia estabelecido só poderia verdadeiramente se cumprir na vida dos homens, caso o Espírito Santo viesse sobre os seus apóstolos e sobre os seus discípulos. Amigos, a graça do Senhor Jesus, sem o poder do Espírito Santo, não nos serve para nada, porque se o Espírito não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, não poderíamos reconhecer que somos pecadores que necessitam da justiça de Cristo para nos tornar justos diante de Deus, e também não poderíamos ter novamente a lei de Deus escrita em nosso coração, e sendo assim, continuaríamos em nossos pecados e, quando fôssemos julgados pela lei da liberdade, seríamos condenados por essa lei no dia do juízo. A Igreja de Cristo, por mais que seus líderes, os apóstolos, foram formados na maior escola teológica do universo, recebendo diariamente aulas com o maior teólogo de todos os tempos, Jesus, ainda assim, aquela igreja não poderia fazer coisa alguma sem que estivesse revestida do poder de Deus. Mas, ao descer sobre o pequeno remanescente que o Senhor Jesus deixou na terra antes de novamente ascender aos céus, de 120 remanescentes unidos no cenáculo, em poucas horas, a igreja passou para mais de 3.000 membros após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Os apóstolos e todos que estavam com eles no cenáculo passaram 10 dias focados e buscando ininterruptamente o batismo do Espírito Santo, porque um pouco antes de deixá-los, Jesus havia dito que eles receberiam poder para se tornarem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até nos confins do mundo, tão somente depois que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Eles passaram 10 dias na presença do Senhor implorando e clamando pela bênção do Espírito Santo, porque eles sabiam que era seu dever pregar o Evangelho a todo mundo para que viesse o fim. Bom, não foi imediatamente que os servos de Deus entenderam que a promessa da segunda vinda não era ali para os seus dias e só depois de algum tempo que os discípulos tiveram, então, consciência de que o fim não viria na época deles. Mas ainda assim, foi necessário que a princípio eles tivessem ali esta compreensão de que Jesus voltaria tão logo o Evangelho fosse anunciado em todo o mundo, porque isto também seria uma constante injeção de ânimo e entusiasmo para que eles prosseguissem fazendo a missão que o seu mestre havia deixado. Queridos, para os apóstolos e para aqueles discípulos que não veriam o seu Senhor retornando em glória e majestade, as palavras que marcaram a mente deles foram as de que eles precisavam do Espírito Santo para pregar o Evangelho a fim de que o seu Senhor retornasse. Será que nos nossos dias, instantes antes da volta do Salvador, Jesus não se preocupou e não tomou providências para que a promessa do Espírito Santo estivesse latente em nossas mentes? E diz o Espírito de Profecia, não há nada que o Senhor nos tenha falado com mais frequência do que de seu desejo de nos conceder esse batismo, e nada poderia glorificar mais a seu nome do que essa concessão. Quando partilharmos esse Espírito, homens e mulheres nascerão de novo. Ver-se-á firme, incansável fé em Deus. O sol da justiça nascerá em nosso meio, trazendo cura nas suas asas. Provavelmente, após lerem esse texto do Espírito de Profecia, vocês vão compreender por que Satanás tem batalhado tanto para que o Espírito de Profecia não seja pregado dos púlpitos adventistas e nem seja incentivada veementemente a leitura individual dele. Por quê?
Se a igreja estivesse estudando a Bíblia em conjunto com o Espírito de Profecia, ela chegaria à conclusão que a mensagem de que Deus mais tem insistido com a igreja adventista do sétimo dia através da sua palavra e através do Espírito de Profecia é a mensagem do batismo do Espírito Santo. Pouco ou quase nada se tem falado verdadeira e profundamente sobre o batismo do Espírito Santo em nossas igrejas. E boa parte daqueles que têm falado a respeito da importância dessa prometida bênção falam de forma rasa e superficial, de maneira que, de forma alguma, a igreja pode compreender que o que Deus mais falou para a sua profeta foi sobre a necessidade do seu povo buscar e receber o batismo do Espírito Santo. Não são as passeatas que os desbravadores fazem no dia 7 de setembro que mais trarão glória para o nome de Cristo. Não são os mega eventos e os shows pirotécnicos com cantores e coaches espirituais que mais trarão glória ao nome do Filho de Deus. Não são as literaturas e as pregações de autoajuda que trarão glória para Jesus. Não são as comemorações especiais de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia do Pastor, Dia do Ancião, Dia de Natal, Dia do Cachorro, Dia do Gato e tantos outros dias que anualmente mais e mais comemoramos em nossa igreja que mais vão trazer glória para o nome de Deus. Mas o que realmente vai trazer glória para o nome do Senhor, disse a inspirada profeta, é falarmos, orarmos e recebermos o batismo do Espírito Santo. Queridos, não são nossos estudos bíblicos que realmente convencerão os homens do pecado, da justiça e do juízo, mas estes só serão verdadeiramente convencidos destas coisas quando o Espírito Santo vier. Não são as nossas faculdades de teologia e os cursos de evangelismo que verdadeiramente nos auxiliarão a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque sem o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude, nós não poderemos suportar as verdades de Deus, assim como os discípulos também não podiam. Portanto, só compreenderemos a fundo a verdade presente quando o Espírito Santo vier. Somente quando Ele vier é que seremos guiados em toda a verdade e por isso, maldito seja o homem que confia no homem e que faz do pastor, ou do pregador leigo, ou do professor da escola sabatina a sua força, em vez de fazer do próprio Deus, o qual prometeu que iria nos ensinar individualmente, conforme está em Salmos 32, versículo 8. Queridos, o Espírito Santo glorificará a Cristo porque ele recebeu daquilo que é de Cristo para anunciá-lo. E se alguém realmente quer glorificar Jesus, esse necessita receber a plenitude do Espírito Santo. Portanto, estudem as profecias, porque essas podem trazer um verdadeiro reavivamento para a nossa vida. Estudem os evangelhos, porque ali se encontra a maior manifestação do caráter de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. Leiam os Salmos, pois Deus vai falar ao seu coração. Estude a lição da escola sabatina, porque ela reúne a igreja adventista ao redor de todo mundo sobre a plataforma das 28 doutrinas. Contudo, se vocês têm lido e estudado todas essas coisas, mas não têm buscado aprender e se aprofundar no conhecimento da promessa do batismo do Espírito Santo, então vocês estão deixando de escutar justamente aquilo que o Senhor mais desejou que a sua igreja escutasse nesse momento. Que o Senhor nos dê fome e sede do conhecimento do Espírito Santo. E que Ele também nos encha de fome e sede da presença do Espírito em nossa vida. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai amado, louvado e exaltado seja o Teu excelso nome. Pai, lentamente a igreja tem despertado para falar a respeito do batismo do Espírito Santo. Contudo, a tua serva disse que o assunto que o Senhor mais apresentou para ela foi a respeito deste batismo. Senhor, nos dê fome e sede deste assunto e nos dê fome e sede da presença do Teu Espírito em nosso coração. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.